Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Provérbios. Nós compreendemos na semana passada sobre o que era Provérbios, né? Sobre o que ele estuda, sobre o que ele fala. E nós temos o conhecimento, soubemos semana passada que ele é o código de ética, o nosso código de conduta do cristão. A Bíblia como um todo, eu entendo que a Bíblia como um todo é um manual, né, para as nossas vidas, mas o livro de Provérbios, ele é o nosso código de ética, o nosso código de conduta, escrito por Salomão, mas não só por ele, tem alguns livros que foram escritos por outras pessoas, e hoje a gente vai dar continuidade sobre isso. O que é a sabedoria? A sabedoria, pelo dicionário, ela é conhecimento, é o saber. Para nós, como cristão, ela é saber usar corretamente o conhecimento para alcançar o melhor fim, ou seja, é andar segundo a vontade de Deus. Então, Provérbios ele vai nos confrontar de várias formas para que tenhamos conduta segundo o coração de Deus. E hoje a gente vai dar continuidade. Semana passada nós estudamos sobre Provérbios de 1 até 19 e hoje Provérbios a partir do versículo 20. Voltando um pouquinho, nós vamos só recapitular um pouco do que foi falado pela pastora Meirilane. Então nós aprendemos na semana passada que o ensino transformador gera um bom proceder. Nós devemos agir conforme a vontade do Senhor. Todas as nossas ações, elas devem ser pautadas na Bíblia e na vontade do Senhor. Como a Bíblia ela é um manual para nós, todas as nossas condutas devem estar pautadas nisso. Os nossos princípios, os nossos valores devem estar de acordo com a vontade de Deus. Além disso, nós aprendemos também que o conhecimento transformador gera prudência. Ou seja, do mais simples ao mais rico, aquele que tem prudência, ele vai agir com sabedoria. A pessoa pode ser a mais rica ou a mais pobre, se ela tiver prudência nas suas ações, se ela tiver sabedoria nas suas ações, ela vai andar corretamente. A gente pode até pensar, e eu talvez esteja até repetindo o mesmo exemplo da Meirilane, de um rico. O rico pode ter muito dinheiro, se ele não souber usar, ele vai perder tudo o que ele tem. Assim como uma pessoa que tem menos condições. Ela pode receber um salário mínimo ou até menos que isso, e ela pode prosperar, porque ela tem prudência no seu agir, prudência em utilizar o seu dinheiro. Nosso terceiro ensinamento foi afinar os nossos ouvidos para entender e viver a verdade de Deus. Quando nós começamos a compreender e a entender que nossas ações devem ser pautadas na sabedoria de Deus, nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Os nossos princípios e os nossos valores, eles jamais devem ser negociados. Tudo o que fizermos, todas as nossas ações mesmo devem ser pautadas na verdade de Deus. E o que é a verdade do Senhor? A palavra dele, né? Aquilo que ele traz ao nosso coração como verdade. Além disso, nós aprendemos como filhos a dar ouvidos aos pais. E aí a pastora Meirilane falou sobre o diadema e o colar, que estavam expressados como honra e beleza. Isso tudo em Provérbios capítulo 1. Além disso, nós estudamos também sobre fugir das más companhias, fugir do conselho dos ímpios. E também, finalizando, nós estudamos sobre o crime não compensa. Nós devemos nos afastar daquilo que é mal, a perversidade, ela está aí no mundo. E ela está nos mínimos detalhes. Hoje nós podemos perceber o tanto que o ser humano está perverso, o tanto que o ser humano ele é mau. E eu fico imaginando que muitas vezes o Senhor olha lá de cima e fala assim: meu Deus, tenha misericórdia, assim, o que aconteceu com a humanidade? O que eu fiz? Porque o povo está tão perverso, o povo está tão mal, e são nas pequenas ações. Se a gente abrir o jornal, todos os dias tem uma perversidade. Todos os dias.
Todos os dias tem uma pessoa, uma criança que foi abusada. Todos os dias nós temos notícias de homicídios, de filho matando pai, pai matando filho. A humanidade está perdida, porque ela está voltada para a sabedoria do mundo, para os seus próprios prazeres. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês abrissem e acompanhassem o livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se apartar de vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão e eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o seu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. A gente vai trabalhando agora versículo por versículo para que possamos compreender melhor. Do versículo 20 ao 21 diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ela ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Aqui a sabedoria, ela está personificada, ou seja, a sabedoria não é uma coisa, mas aqui ela é uma pessoa. E ela está personificada em quê? Na pessoa de Deus. Então, quer dizer que Deus está por todos os lugares clamando para que as pessoas, para que os ímpios, para aqueles que estão perdidos, olhem para a sabedoria de Deus. Aqui no versículo 20 diz: a sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue a voz nas praças públicas. Ela está em todos os lugares. Os versículos vão tratar disso. A sabedoria como a pessoa de Deus. O versículo 22 diz assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Aqui a sabedoria ela vai estar falando para os tolos e para os escarnecedores. E o que seria escarnecedor? Escarnecedor é aquele que fala contra Deus, que diz algo contra Deus, que não acredita no Senhor. Então aqui nesses versículos ela está falando para os tolos e para os zombadores de Deus. Torna-se louco aquele que se afastou de Deus e que se tornou rebelde contra Deus. E o Senhor pergunta: até quando tolos e zombadores irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês continuarão assim? Até quando vocês
vão continuar com a perversidade de vocês? Até quando vocês vão continuar fazendo a tolice de vocês, zombando da minha cara? E eu lembro muito bem, exatamente na época de carnaval, isso eu creio que foi ano passado ou ano retrasado, que me marcou muito um desfile que teve, não sei se foi no Rio ou em São Paulo, em que tinha a representação de Jesus e tinha a representação de Satanás. E lá eles começaram a puxar. Satanás puxava Jesus no meio do desfile, representando que Satanás estava à frente, era ele quem comandava. Isso para mim soou muito forte como uma zombaria, brincando com a cara de Deus. E infelizmente é o que nós temos visto cada vez mais na nossa sociedade. Uma sociedade que está vivendo pelos seus próprios prazeres, por aquilo que é mais libertador. Eu posso fazer qualquer coisa, porque isso só depende de mim. Zombar da cara de Deus. E aqui nesse versículo, o Senhor nos pergunta: até quando vocês irão permanecer tolos e praticando tolice? O versículo 23, ele fala assim: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Aqui, a sabedoria nos encoraja a ouvir a repreensão de Deus, para nos livrar da morte, pois o pecado nos atrai à morte eterna, por meio da sedução. O Senhor nos promete aqui, se ouvirmos a sua repreensão, derramar um espírito de sabedoria. E lá nos nossos estudos de Tiago, nós aprendemos que o Senhor nos dá a sabedoria de qual forma? Com liberalidade. Ele nos dá a sabedoria se pedirmos com fé. Se pedirmos a sabedoria ao Senhor com fé, Ele nos dá liberalmente. E aqui Provérbios fala o seguinte: se vocês acatarem a minha repreensão, aquilo que eu estou falando, chega de tolice, chega de perversidade, escutem a minha voz, o Senhor derramará sobre vocês um espírito de sabedoria. E essa sabedoria, ela é uma sabedoria segura e abundante. Segura por quê? Porque quem prometeu derramar esse espírito de sabedoria é um Deus que não falha, é um Deus que promete e que cumpre. Lá em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, se ouvirmos a repreensão de Deus, Ele derramará sobre nós um espírito de sabedoria, uma sabedoria abundante e uma sabedoria segura. Segura porque Ele cumpre o que diz, e abundante porque a gente não pode medir com medidas terrenas aquilo que o Senhor pode fazer. Tudo que Ele faz na medida certa e de forma abundante. Amém? No versículo 24, do 24 ao 26 diz o seguinte: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Aqui, Salomão, ele nos chama a ouvir a voz de Deus, a estar atento àquilo que Deus fala. Não tampe os seus ouvidos à voz de Deus, pois é um perigo. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a nos afastar. Quando deixamos de ter intimidade com o Senhor, nós começamos a nos afastar de Deus. E quando nós estamos mais distante de Deus, nós deixamos de ouvir a sua voz. Salomão diz aqui: não tampe os seus ouvidos à voz de Deus. Quem não se atenta à voz de Deus, rejeita o seu ensino. Arma laços para os seus próprios pés. Mas quem obedece os mandamentos de Deus, o ama. Isso está escrito lá em João 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando Deus é por nós, ninguém
será contra nós. E só o Senhor é a esperança para toda perversidade deste mundo. Salomão está dizendo: até quando vocês vão continuar perversos? Até quando vai continuar essa perversidade, essa maldade, essa tolice? Escute a voz de Deus, porque há uma promessa de que se escutarmos a voz do Senhor, Ele derramará um espírito de sabedoria abundante e segura sobre as nossas vidas. Se entrega aos próprios desejos, vive uma vida perigosa e disposta a viver as consequências de suas escolhas. Quando nós estamos dispostos a viver das nossas escolhas, muitas vezes a gente não pensa nas consequências, não é verdade? A gente começa a pecar, começa a fazer aquilo que é da nossa própria vontade, mas as consequências elas virão. E isso é certo, as consequências virão. Quando nós estamos dispostos a viver da vontade do Senhor, a Bíblia fala que nós temos plenitude de alegria em Deus. Nós temos a certeza de que o Senhor derramará um espírito de sabedoria sobre as nossas vidas. O versículo 27 diz o seguinte: quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. E muitas vezes nós estamos pautadas na força dos nossos próprios braços, naquilo que a gente pode fazer. O conforto da riqueza, a destreza do conhecimento, a força do nosso braço não servem de amparo no momento das nossas dificuldades. Paulo fala que no momento da sua fraqueza, o Senhor aperfeiçoou o poder dele e o fez forte. Então, nós não devemos acreditar na força dos nossos braços, nas nossas riquezas. Riqueza, ela pode comprar muitas coisas, mas ela não vai comprar sabedoria, ela não vai comprar alegria, ela não vai comprar a paz que só o Senhor pode nos dar. Quando o ser humano se vê em meio às difíceis circunstâncias, percebe que as suas âncoras são frágeis, que sem o Senhor nós não podemos nada. A pessoa que abandonou a Deus em sua aflição buscará o Senhor e não o encontrará. Os versículos 29 e 31 dizem o seguinte: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram do Senhor, não quiseram aceitar o seu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. A colheita ela é certa, a gente não pode plantar milho e colher framboesa. A gente não pode plantar manga e colher jiló. A gente só vai plantar aquilo que a gente colher. Desculpa. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Então, se você quer plantar, se você quer colher bênçãos sobre a sua vida, plante bênçãos. Se você quer colher palavras abençoadas sobre a sua família, plante isso sobre a sua família. Deposite bênçãos sobre a família de vocês. Deposite bênçãos sobre os filhos de vocês. Deposite bênçãos sobre o casamento de vocês. A palavra de Deus fala lá em Tiago que a nossa língua ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então nós podemos sim abençoar. Senhor, eu abençoo a minha família. Senhor, eu abençoo o meu trabalho. O meu trabalho, Pai, está só a graça de Deus, mas eu o abençoo. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar a murmuração do meu trabalho todos os dias, o meu trabalho vai ser difícil todos os dias. Se eu plantar, Senhor, aqui vai ser um lugar de bênção, Pai, aqui vai ser um lugar abençoado pelo Senhor. Isso vai ser colhido por nós. Amém? Nós estamos do verso 29 ao 31. O pecado, ele gera um falso senso de prazer, uma falsa ideia de segurança. Mas o pecado é um engano, uma farsa e uma mentira. Não há nada mais perigoso do que Deus entregar uma pessoa às suas próprias vontades. Que fala o verso 30.
Vocês não quiseram ouvir o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Ou seja, aquilo que plantarmos, vamos colher. O verso 32 fala assim: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. O ser humano pode escolher os seus próprios caminhos, mas não pode escolher as consequências desse caminho. Quem despreza a palavra de Deus, pensando ser sábio, opta pela morte. Morte muitas vezes física e, sobretudo, uma morte eterna. Essa estrada, ela é larga e cheia de uma multidão e tem uma liberdade sem medidas. Tudo pode. Então nós estamos vivendo numa sociedade em que tudo é permitido. Tudo. O casamento homossexual é permitido entre homens, entre mulheres. A sexualização da criança é permitido porque é bonito. Faz parte da sociedade hoje em dia, não tem problema. É permitido a traição, o adultério como algo natural. Então nós estamos vivendo num mundo em que os valores foram totalmente invertidos. Aquilo que nós acreditamos ser certo é o errado. E o errado agora virou o certo. Então tudo eu posso. Se eu quiser hoje ter um relacionamento com uma árvore, eu posso. Se tal pessoa quer ter um relacionamento com um animal, ele pode, porque está tudo liberado. E o Senhor está nos chamando em Provérbios. Ei, até quando vocês vão continuar assim? Até quando vocês querem viver num mundo em que só vale as escolhas de vocês? Até quando vocês querem viver dos seus próprios prazeres? Mas o Senhor, Ele deixou uma promessa para aqueles que ouvirem a sua voz e seguirem a sua sabedoria. Versículo 33, para a gente finalizar, fala o seguinte: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Esse versículo ele traz a recompensa da obediência ao Senhor. Quando nós pedimos ao Senhor sabedoria e vivemos de acordo com a sua vontade, Ele nos dá a certeza de que teremos uma vida em segurança e estaremos tranquilos. O Salomão aqui nesse capítulo, ele vai fazer o contraste entre obediência e desobediência. Então, se eu sou obediente, eu vou colher segurança, eu vou colher paz, eu vou colher uma vida abundante, eu vou colher confiança. Mas se eu sou desobediente, eu vou colher a morte e a perdição. E nós temos 2 versículos para a gente finalizar, que eles confirmam, porque a palavra de Deus ela é viva, ele vai confirmar o que diz aqui em Provérbios. Salmos 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. E lá em Salmo 125 também diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E eu quero finalizar lendo novamente o versículo 33 de Provérbios. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Que os nossos corações estejam pautados na obediência ao Senhor, na obediência de quem nos prometeu segurança, vida em abundância de sabedoria. E é muito fácil
pedirmos sabedoria ao Senhor. Lá em Tiago fala, pede ao Senhor a sabedoria, mas pede com fé, porque Ele vai te dar liberalmente, livremente Ele vai te dar sabedoria. E o tanto que é importante nós vivermos pautados numa vida de sabedoria. A criação dos nossos filhos, ela se torna mais proveitosa. O nosso casamento se torna mais proveitoso. O nosso trabalho se torna um trabalho mais leve, mais tranquilo. A nossa vida em sociedade, como amigos, se torna uma vida mais tranquila quando nós estamos pautados na obediência do Senhor. Amém? E para finalizar, eu queria só ler um versículo que está aqui em 2 Crônicas 7,14. E aí a gente finaliza. Eu falei que a gente já estava terminando, mas só esse último versículo, 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. E esse versículo eu quis trazer porque a gente fica pensando, é tanta perversidade, é tanta gente má. Será que não existe uma saída para esse povo? Será que eles nunca vão poder se arrepender? Será que vão todos para o inferno? E o Senhor fala, quando nós nos arrependemos, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, orando, Ele ouvirá as nossas orações e sarará a terra. E Provérbios, ele tem falado muito ao meu coração, de uma forma muito especial, porque é extremamente importante termos sabedoria. E eu, mesmo sendo nova, eu sempre falava para os meus pais e principalmente para minha mãe: mãe, eu quero ser uma mulher sábia. E ela falava: minha filha, mas você sabe o que é ser uma mulher sábia? Se eu tinha por volta de 5, 6 anos. Você sabe o que é ser uma mulher sábia? Você falava: sei, mãe. Lá na Bíblia fala que a gente tem que ser uma mulher sábia. Nós devemos ser mulheres sábias. E eu quero ser. Quando eu casar, mãe, eu quero ser uma mulher sábia. E depois de casada, eu tenho pedido ao Senhor, antes mesmo de casar, mas depois de casada, tenho pedido ao Senhor: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso da tua sabedoria para o meu casamento, para os meus filhos que eu ainda não tenho, que eu vou ter, para a criação de tudo, para todas as minhas ações. Eu preciso de sabedoria.